Olá, querido aluno, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin. Hoje nós vamos ter uma aula de história especial. O nosso assunto é Revolução Industrial. Eu sei que não é um assunto novo, mas é um assunto muito importante e ainda muito cobrado no Enem. Vamos lá, então, revisar algumas coisas? Bom, para a gente entender o processo da Revolução Industrial, nós temos que relembrar alguns fatores que colaboraram para que essa grande transformação aconteça. O primeiro fator que nós vamos relembrar é o Renascimento comercial e urbano. Sabemos que o Renascimento é a volta do comércio e a volta dos ciclos econômicos urbanos depois de um período em que o comércio declinou lá na Idade Média. Não acabou o comércio na Idade Média, tá? Ele declinou, porque as pessoas viviam lá nos feudos, que eram autossuficientes. Então, com a volta do comércio e com a volta desse corriqueiro, desse cotidiano econômico, muitas transformações vão acontecer nesse âmbito. Uma outra transformação que vem logo em seguida ao renascimento comercial é o mercantilismo, que junto com o absolutismo, que é a concentração de poder nas mãos dos reis, esse modelo econômico ou esse suporte econômico, que é o mercantilismo, vai garantir o enriquecimento de muitos países. O metalismo, por exemplo, é uma das suas características. Vamos para dois próximos pontos que vão nos ajudar a entender o processo da Revolução Industrial. A Reforma Protestante, por exemplo, que faz mudar um pouquinho o pensamento das pessoas daquela época, né? Que viam o trabalho de uma forma diferente, que viam o lucro de uma forma negativa, com a hegemonia da Igreja Católica. E agora o pensamento protestante vai mudar um pouquinho essa visão com relação ao lucro. Logo, os burgueses vão buscar cada vez mais enriquecimento. Já o iluminismo é a cereja do bolo, né? O iluminismo ele vai mudar o pensamento de toda uma sociedade, na verdade, de toda uma civilização, né? Que vai trazer a liberdade de expressão, a liberdade econômica e vão trazer outros princípios que vão garantir essas transformações que nós estamos presenciando agora. Acompanhe aí o que significa revolução, já que estamos falando de uma delas. O conceito de revolução está ligado a uma grande transformação. Então, é um conjunto de mudanças que acontece lá, né, nos períodos do século XVIII e XIX, que vão transformar as formas de se relacionar com o trabalho. E ele também vai revolucionar o sistema econômico, porque vai consolidar o capitalismo de uma vez por todas, né? O conceito de revolução, então, ele traz transformação, ele traz mudanças. Tá, mas o que transformou e o que mudou? Então, a estrutura do trabalho ela vai agora se alterar. O primeiro método utilizado pelos trabalhadores era o artesanal, onde o trabalhador, que é o artesão, ele trabalhava sozinho e ele era dono dos meios de produção. Ou seja, ele era dono do produto, ele era dono da mão de obra e também era dono do que nós vamos chamar lá no futuro de lucro. Com o avanço tecnológico, um avanço mais tímido, nós vamos ter aí a entrada de alguns recursos que vão auxiliar esse artesão, como, por exemplo, alguns maquinários, um tear, ferros de engomar, que nós temos hoje elétricos, mas naquela época não eram elétricos, entre outros. O trabalho ele passa a ser dividido. Os artesãos eles vão se organizar e vão dividir o trabalho entre eles. O trabalho ele passa a ser assalariado. E agora, com o advento do iluminismo e da Revolução Industrial, o trabalho ele passa a ser dinamizado e mecanizado. O proletário vai surgir e o trabalho vai ser dividido, ele vai ser seriado. Então, o trabalhador, ao contrário do artesão, ele não é mais a pessoa que entende todo o processo. Ele só vai entender aquela partezinha do trabalho dele. Então, o trabalho ele é seriado.
Onde que começou então esse processo? Esse processo todo ele se inicia na Grã-Bretanha, que nós chamamos hoje de Inglaterra, graças ao acúmulo de capital proveniente lá do metalismo, né, do mercantilismo. Os reis eles vão buscar riqueza nas colônias e acumulam esse valor, né, em metais. Nós vamos ter uma presença de matéria-prima necessária lá na Inglaterra, que é o carvão e o ferro, e nós vamos ter muita mão de obra disponível, devido à lei dos cercamentos. Aquela lei que você já estudou, que promoveu uma desigualdade social ainda maior, expulsando as pessoas mais pobres dos seus locais, né, das suas terras. Houve também um incentivo do governo, que eram os burgueses. Então, essa revolução industrial, ela vai ser dividida em algumas fases, né? A primeira delas acontece ainda no século XVIII, marcado, né, pela máquina a vapor, a mais famosa. A segunda revolução já é no século XIX, marcada pela chegada da energia elétrica, né, da eletricidade, e também o uso do petróleo. Já a terceira revolução industrial é mais recente, ela marca a chegada dos computadores, né, da tecnologia da informação, e a quarta revolução industrial, que é a que nós estamos, né, hoje, que é a da nanotecnologia. Mas nós vamos falar das primeiras três, que é o que mais importa para a gente aqui em História, tá? Bom, a primeira fase, como eu já disse, começa, né, claro, na Inglaterra, que era uma grande produtora de tecidos, então as primeiras fábricas elas eram têxteis, e ela é proveniente do acúmulo de capital, do êxodo rural, dos cercamentos que eu já disse, né? Que fez com que as pessoas mais pobres perdessem suas terras na Inglaterra e fossem obrigadas a procurar as cidades e as fábricas, né, para trabalhar e sobreviver. Nós vamos ter também a exploração do trabalho infantil e o trabalho feminino desvalorizado. A segunda fase da Revolução Industrial já é a sua expansão pela Europa. Além das linhas da Inglaterra, nós vamos ter Japão, França, Bélgica, né? E a chegada do aço do petróleo vão revolucionar a indústria. Vamos entender então rapidamente a terceira fase para a gente poder avançar um pouquinho mais, né? Essa terceira fase, que é a mais recente, ela começa depois da Segunda Guerra Mundial. Você lembra da Guerra Fria, de todas as tecnologias que foram desenvolvidas durante a Guerra Fria? Pois é, a própria invenção do computador remonta à Segunda Guerra Mundial. É uma tecnologia de informação que foi muito usada na espionagem de guerra. E de lá para cá, né, a tecnologia ela só vem crescendo. Vamos falar um pouquinho agora das consequências, tá? Que você já conhece, mas a gente vai relembrar. Nós tivemos várias consequências da Revolução Industrial e nós vamos enumerar três tipos. As sociais, né, que são a luta de classe entre burgueses e operários, e o surgimento dos movimentos operários. Então, as condições de trabalho nas fábricas, elas eram péssimas, insalubres, e os trabalhadores não tinham direito a nada. Logo, eles começaram, então, a se organizar para reivindicar direitos. Nas consequências econômicas, nós temos a consolidação do capitalismo, o aumento da produção e da riqueza. Lembre-se que essa riqueza ela vai ficar concentrada nas mãos dos proprietários, nas mãos dos donos das fábricas. Os trabalhadores eles não têm acesso. Os trabalhadores são apenas operários que só recebem o seu salário. Logo, nós temos uma concentração de renda. E lá no campo ecológico, claro, nós vamos ter cidades superlotadas, porque as pessoas saem do campo para ir para as cidades. Nós vamos ter poluição, desmatamento e o esgotamento dos recursos naturais, que são o carvão, que é o ferro, os minerais, todos os minerais, né? E também a poluição dos rios, dos mananciais e das florestas. Tendo entendido, né, todo esse processo, a gente está vendo aí o Charlie Chaplin, todo mundo já viu, né, esse filme, né, da Revolução Industrial, que é, assim, um clássico. Então, agora vamos exercitar o que nós relembramos. Temos aqui uma questão que está presente no nosso livro, na página 18, é a questão 9, e essa questão, ela tem dois tipos de textos, como você está vendo. Uma imagem e um texto. Logo abaixo da imagem nós temos a referência, que diz trabalhadores em mina de ferro na Grã-Bretanha.
sempre que você for resolver uma questão de Enem, se atente para esse detalhe. Você pode ir, antes de ler o texto, você já pode ir lá direto nessa referência, que são essas letrinhas menores que estão logo abaixo, ou da imagem ou do texto. Porque ele já vai te dar um spoiler do que vai ser dito na questão. Inclusive, você vai conseguir entender de qual matéria se refere. Porque às vezes na prova você não consegue diferenciar se é geografia, se é história, se é sociologia. Então, com a referência, você consegue identificar mais ou menos, né, ali qual é a matéria. E aí você já consegue trazer o seu conhecimento à tona. Então vamos lá para a imagem. Obviamente são fábricas, né? A referência já diz. E o texto que vai falar de quê? Da Revolução Industrial. Que está dizendo aí que ele substituiu o servo e o homem pelo operador. O trabalho industrial impõe uma regularidade, uma rotina e uma monotonia completamente diferente dos ritmos pré-industriais de trabalho, que dependem da variação da estação e do tempo. A multiplicidade de tarefas e ocupações não afetadas pela divisão racional do trabalho, pelos caprichos de outros seres humanos ou de animais, e até mesmo pelo desejo de se divertir em vez de trabalhar. Nós temos aí um texto muito completo, né, que vai fazer uma análise dessa situação do trabalhador, que no caso aqui, na Revolução Industrial, vai ser chamado de proletário, né? Esse termo vai ser atribuído depois por Karl Marx, claro, não foi atribuído pelos próprios trabalhadores. Quando ele diz aí que a Revolução Industrial substitui o servo pelo operador, ele está se referindo à época do feudalismo, onde havia servidão. E o servo, ele deixa de ser servo e passa a ser agora o quê? Um operário, um proletário. O servo não ganhava salário, mas ele estava ligado à terra e ao seu senhor. O proletário, ele recebe um salário e ele é livre para ir embora. Então, é uma relação bem diferente. Aí nós temos uma rotina, uma monotonia, porque ele fica preso àquela rotina todos os dias. Ele tem o horário de entrada, o horário de saída, o horário de almoço, o horário de lanche, quando tinha lanche, né? Porque naquela época era complicado. E os seres humanos, eles estão sendo aí às vezes até comparados ao trabalho repetitivo de um animal, né? Ou no caso, ele está dizendo que é um trabalho racional, mas se a gente for analisar, em muitos casos, não se precisava pensar, porque o operário ele se torna descartável quando ele realiza apenas a mesma função, que é a divisão do trabalho. Então ele vai apertar um parafuso e é a única coisa que ele sabe fazer sobre aquele processo. Ele não sabe, por exemplo, fabricar o carro inteiro. Logo, a sua mão de obra ela se torna dispensável. E ele está aí no finalzinho, arrematando, dizendo que o desejo de se divertir ele é muito maior do que o de trabalhar. É óbvio, né? Até hoje a gente sabe que isso acontece. Vamos agora para as alternativas. Analisados os dois elementos, vamos entender agora o comando da questão. Com base na análise da gravura e na leitura do texto, é correto afirmar que a Revolução Industrial, letra A, determinou novas formas de ocupação do solo e submeteu o homem aos novos tempos da natureza. Foi isso que aconteceu? Foi o tempo da natureza aqui que foi respeitado? O trabalhador ele não gasta o seu tempo do amanhecer ao entardecer e ele, às vezes nem vê o sol nascer ou o entardecer. Então, os trabalhadores das fábricas viviam o tempo da natureza? Não, né? Na letra B, preservou a paisagem e o modo de vida do meio rural. Eu não vou nem continuar, né? É óbvio que não. Se houve desmatamento, se houve destruição e desequilíbrio, não houve aí o respeito, né, pela natureza. Letra C, alterou significativamente a paisagem natural e reduziu o operariado ao ritmo impessoal das máquinas. Vou deixar você pensando nessa alternativa aí, tá? Letra D, degradou o meio ambiente, mas significou o fim dos trabalhos monótonos, regidos pelo ciclo da natureza. Em que momento o trabalhador da fábrica
estava ali regido pela natureza ou em que momento acabou o trabalho monótono? Ele ficou super divertido, né? Nas fábricas, insalubres, quentes, trabalhando muito, ganhando pouco? Letra E. Contribuiu para a preservação das jazidas de minerais e valorizou o homem por meio da divisão racional do trabalho. Nós estamos lendo todas as alternativas, que é para você aprender a eliminar as absurdas. É claro que a letra E aí é uma absurda, né? De que forma que a gente vai colaborar com a preservação do meio ambiente se a gente está destruindo ele? Então, as jazidas minerais são as jazidas de carvão mineral. Lembre-se que o carvão usado nas fábricas era o carvão mineral. Então, ele tem que ser extraído do subsolo, causando, claro, danos à natureza. Acho que você já entendeu qual é a alternativa correta, né? Letra C. Alterou significativamente a paisagem natural e reduziu o operário ao ritmo impessoal das máquinas. Aperta botão, bate o ponto, vai para casa, volta. Então a vida do operário se resumia a trabalhar. Não se esqueça que eles trabalhavam, às vezes, de 16 a 18 horas diárias. Então não dá pra gente marcar nenhuma alternativa que diga que ele estava ali seguindo o tempo da natureza. Bom, meus queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje, né? Nós utilizamos o livro didático, que você provavelmente já recebeu, né? Da editora aí, a Prova Enem, da coletânea Prova Enem. Se você ainda não adquiriu, adquira. Eu estarei com você nas próximas aulas. Foi muito bom compartilhar com você esse momento. Então, continue com a gente para aprender um pouco mais. E até a próxima!